Olá, estamos começando mais um Nutri Vida e para falar hoje sobre intestino como nosso segundo cérebro, eu trouxe uma convidada que já é de casa, a Mônica Araújo. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com você. A Mônica que é nutricionista especialista na saúde do intestino. E para começar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos falar da importância do intestino para a saúde. Principalmente eu quero trazer essa questão relacionada à saúde mental. Qual que seria esse conceito do eixo, né? Intestino-cérebro. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu falo para os pacientes imaginarem como se fossem melhores amigos, o intestino e o cérebro. Então eles trocam mensagens ali o tempo todo. E essa comunicação nós chamamos de eixo intestino-cérebro, é uma conexão bidirecional. Então ela precisa estar em equilíbrio para garantir um bom humor, foco e saúde e bem-estar. Ah, ótimo. Então a gente pode considerar então como o nosso segundo cérebro. Sim. Legal. E o que é essa microbiota intestinal e a sua função no corpo, né? Como que o intestino influencia na produção, principalmente da questão dos neurotransmissores, como serotonina, dopamina? Como que a gente relaciona isso? O intestino, ele é como se a nossa microbiota ali é como se fosse uma cidade populosa. Então ali habitam vários micro-organismos, tem bactérias, fungos, parasitas, e essa cidade precisa viver em harmonia. Quando tem um desequilíbrio, acontece algo mais caótico, isso acaba influenciando na questão do humor, questão na sua digestão, na sua imunidade, então tudo vira uma bagunça. Então você tem mais estufamento, aquela barriga mais estufada, você tem mau humor, e você tem também mais cansaço e indisposição. O intestino, ele atua em diversas maneiras, então ele produz hormônios, principalmente dopamina, serotonina, questão também de hormônios que estão relacionados com a sua fome, com a sua saciedade, absorção de vitaminas e minerais, células imunológicas. Então se você fica doente com facilidade, você precisa dar uma atenção maior para o seu intestino. E por último, não menos importante, que é a eliminação das fezes. Quando tem uma queda desses hormônios, principalmente da serotonina, o paciente, né, a pessoa fica mais cansada, mais indisposta, mais irritada devido a essa baixa produção desse hormônio. E muito importante isso que você disse, né, Mônica? Essa questão da absorção das vitaminas e dos minerais, que sim acontecem ali no intestino e que vão fazer total diferença na regulação do corpo como um todo, né? Com certeza. Então é muito importante a gente entender que precisa olhar para como estão essas fezes, qual a composição, qual a frequência. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O que é importante a gente levar em consideração relacionada a como estão as fezes, né, no dia a dia. Sim. Ir todos os dias ao banheiro não significa que o seu intestino está saudável. Você precisa ver o formato. Nós temos, só pesquisar no Google, escala Bristol, temos vários tipos de formato de fezes. Tipo 1 e tipo 2, o paciente ele fica mais constipado, o intestino mais preso. Pode ser por falta de água, por falta de gorduras, falta de fibras, excesso de farináceos. Tipo 3 e tipo 4, ele já está normal. Tipo 4 é o padrão perfeito, né? O bananinha sai ali sem fazer esforço, sem doer. Tipo 5, 6 e 7 é um padrão mais diarreico que nós falamos. Então o paciente pode estar com uma intolerância, um padrão evacuatório mais rápido, pode ter algum alimento que ele está comendo que não está fazendo bem, alguma doença inflamatória, então vale a pena investigar. A questão da cor também. Se essas fezes, a questão de boiar, de afundar, também é um parâmetro para a gente levar em consideração, mas se as fezes boiam, a gente precisa ver se o paciente não está comendo muita fibra, muita gordura. Não que necessariamente é um padrão de que as fezes não estão funcionando do jeito que deveria, mas também é algo que a gente precisa levar em consideração. A cor também, se é marrom, se é vermelho, preto, tudo isso a gente precisa prestar atenção quando for ao banheiro. Esse, quando você diz 1 e 2, seria as bolinhas ou aquelas fezes mais segmentadas, como né? se fosse de cabritinho mesmo, dói para sair, mas você tem aquela sensação de que não saiu 100%, sempre fica alguma coisinha para trás. Ah, legal. Então é muito importante a gente observar, né? E é Sim. difícil, porque não é um assunto assim que as pessoas gostam de falar. Eu acredito que no consultório você deva vivenciar isso. Sim. Como estão as suas fezes? As minhas fezes? Eu vejo assim? que tem muita gente com vergonha. Nem de olhar. olha, Não né? olha. E é muito importante, porque ali a gente consegue detectar, né, essas Sim. falhas muitas vezes e fazer os ajustes, como você falou, dentro daquilo que possa
beneficiar aí na melhoria do funcionamento intestinal, que é tão importante. Sim. E aí a gente falou, assim, dessa questão, né, da absorção e das mudanças das produções hormonais. E existe uma relação dessa microbiota com o estresse, ansiedade, depressão, né? Como que isso funciona? Porque, assim, nós estamos falando de intestino. E agora eu tô falando para você, cérebro. A gente pensa só na cabeça, quando a gente fala de estresse, de ansiedade, de depressão, mas esses tópicos, eles influenciam nessa microbiota, ou essa microbiota, estando desregulada, influencia na função neurológica? Você falou que sim lá no começo, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como funciona esse mecanismo. Com certeza, os nossos pensamentos são uma grande fonte de estresse. Então, 90% de tudo aquilo que a gente pensa não acontece. Só deixa a gente mais ansiosa, mais estressada. Imagina que a nossa microbiota ali, o intestino, ele é como se fosse um jardim. Se você rega ele, fornece água, consome alimentos saudáveis, tem um estilo de vida apropriado, faz exercício, esse jardim ele floresce e manda boas mensagens para o seu cérebro. Agora, se esse intestino está infestado de bactérias ruins, consequentemente vai gerar um quadro de inflamação, você vai ter alterações no seu humor e, consequentemente, você vai ficar mais ansiosa. E tudo o que acontece no intestino reflete no seu cérebro e vice-versa. Então, por exemplo, quando a gente tem uma prova, marcou de sair com uma pessoa, a gente automaticamente fica mais ansioso e eu vejo que tem pessoas que o intestino solta ou o intestino prende. Ou fica com aquela sensação de empachamento, não fez uma digestão adequada. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, o estresse afeta demais a saúde intestinal, tanto na produção de hormônios quanto na absorção de vitaminas e minerais. E o uso de medicamentos ou antibióticos, eles são capazes de modificar esse jardim, essa flora bacteriana que a gente tem no intestino? Sim, principalmente os antibióticos, porque eles matam as bactérias, né? Então, isso acaba gerando um desequilíbrio ali na colonização. Mas, não tem porquê. Vai tomar o medicamento porque o médico passou. Após fazer o uso, é só voltar à vida normalmente, consumir frutas, verduras, legumes. Não necessariamente precisa tomar o probiótico, que é o que antigamente as pessoas faziam muito. Terminou o antibiótico, precisa repor com probiótico. E hoje em dia não é bem assim. E também alinhar, né? Durante o tratamento, a alimentação saudável não deveria mudar, né? Em casos extremos, onde a pessoa realmente não consegue se alimentar. Mas caso contrário, durante esse período, também cuidar da alimentação, né? Enquanto está fazendo uso da medicação, manter uma alimentação mais saudável também vai fazer diferença, né? Legal. E quais os sinais principais que a gente encontra que o intestino ele pode sim estar afetado e estar afetando a saúde mental? Hoje em dia, hoje em dia não, né? Desde tempos, o nosso corpo ele sempre dá sinais. Vai da pessoa prestar atenção ou não. Eu até fiz um post ontem no Instagram falando sintomas que a pessoa sente e que é sinal de um intestino doente. Então, aquela barriga estufada, por exemplo, a pessoa já acorda, toma um copo de água, a barriga estufa. Ou ela estufa ao longo do dia. Então, é algo a se observar. Gases com cheiro mais forte, arrotos, principalmente quando consome carnes, ovos, whey. Isso é um sinal de fermentação excessiva. Cansaço, indisposição, você dorme, parece que correu uma maratona durante a noite e acorda muito cansado. É um sinal de intestino doente, queda de cabelo, unha fraca, gripes, resfriados com frequência, alergias alimentares, pele mais sensível, tudo isso a gente precisa levar em consideração de olhar para o intestino com mais cautela. São sinais, né, que estão demonstrando ali que você realmente uma dor de precisa. Cabeça, uma pele, que saiu uma acne, tá, mas da onde veio essa acne? Da onde está vindo essa dor de cabeça? Essa barriga estufada, ela não é normal. Por que que isso está acontecendo? O intestino mais preso, o intestino mais solto. Então, são os sinais e sintomas que eu vejo no consultório, principalmente o intestino mais preso, e os pacientes não dão muita importância desse sintoma. Então, é assim, se o intestino não está funcionando, consequentemente, toda a função intestinal dele vai estar prejudicada, porque automaticamente ele vai estar reabsorvendo as toxinas que seriam eliminadas pelas fezes. E essas bactérias que deveriam estar boas ali, elas acabam não estando tão legais? Sim, acaba que as ruins, elas se sobressaem. Então, fica muitas ruins
e poucas boas, e isso acaba afetando também na questão de saúde mental, estresse, ansiedade. Porque quando o paciente vai no consultório, eu explico para eles, o intestino é como se fosse uma peneira, é o separar o suco do bagaço. Você está fazendo suco de laranja, você vai querer separar o suco do bagaço. Separou? Sinal que o seu intestino está ok. Não está separando, essa peneira está toda vazadinha, é sinal que o seu intestino ele também está vazado, né, levando em consideração nessa explicação lúdica. Então, vai permitir a entrada de bactérias, toxinas, micro-organismos, pedaços de alimentos mal digeridos, e ao entrar na barreira do seu intestino, cai diretamente na circulação sanguínea. E nós temos sangue pelo corpo todo, e isso acaba refletindo de forma sistêmica. E o que atravessa a barreira do seu intestino permite ultrapassar também a barreira do seu cérebro. Então, isso te deixa mais ansiosa, mais irritada, mais estressada, e acaba que vai virando um ciclo vicioso, uma inflamação sistêmica que vai se retroalimentando dia após dia. Ah, legal. E alimentação para isso tudo, né? Existem alguns alimentos que pioram o quadro e existem alimentos que, pelo contrário, vão ser favoráveis para a melhora dessa função. Vamos começar primeiro por aqueles que a gente deveria evitar ou selecionar de uma forma diferente para que a gente evite esse quadro, principalmente esse quadro inflamatório. Açúcar. Pessoa ansiosa não deve comer açúcar. Não pode ter pico de glicemia, porque isso favorece um quadro ainda maior de inflamação. Não só pessoas ansiosas, mas pessoas, né, comuns no dia a dia. Mas falando aqui em questão de ansiedade e estresse, açúcar principalmente. Alimentos ultraprocessados, aqueles que são cheios de açúcar, conservante, que a gente vê em pacotinho no mercado, aqueles iogurte de sabor, é cheio de conservante, cheio de adoçante, que não faz bem para o seu intestino. Essas bolachinhas de sabor, refrigerante, bala, chiclete, refrigerante, mesmo que zero, tem adoçante que faz mal para o intestino, então tudo isso... Então o adoçante também tem uma relação ruim com a função intestinal. Tem, principalmente a sucralose, que é o que a gente encontra. É porque a gente acaba vendo muito, né, a pessoa, não, eu vou comer aqui, mas eu vou optar pelo refrigerante zero, e aí ela entende que aquilo é um benefício, né? Sim, pensando em calorias, sim, né, emagrecimento tudo bem, mas pensando em saúde a longo prazo, não é interessante. Então, os açúcares como um todo, ou os alimentos que se transformam em açúcar também. Com certeza. Os alimentos mais refinados, o pão branco, massas em geral, isso também vai afetar o funcionamento, a melhora dessas bactérias? Em excesso, elas vão alimentar, vamos dizer, as bactérias ruins mais do que as boas? Digamos que em excesso. Em excesso, sim. Eu vejo que hoje em dia tem pacientes que têm padrão alimentar muito rico em farináceos. Então, isso acaba repercutindo também na saúde intestinal. Mas em excesso, não que se consumir um dia ou outro vai te fazer mal. Mas isso... E muito individual, eu acredito, né, Mônica? Não é uma coisa assim para todo mundo, não é uma regra que a gente pode colocar lá como uma receitinha de bolo, todo mundo precisa tirar, né? Eu falo que quanto mais equilibrada a gente for dentro da alimentação, melhor, e você disse isso também. E quais seriam os alimentos que a gente pode utilizar nesse tratamento aí, na melhora desse quadro de constipação ou de diarreia, né? Que facilite, favoreça essa melhora do quadro eixo intestino-cérebro. Comida de verdade, rica em frutas, verduras, legumes, sementes de chia, aveia, linhaça, semente de abóbora, gorduras boas que está no abacate, azeite, castanhas, grãos integrais também interessante, mas a base alimentar ali é comida de verdade. Aquela comidinha que a gente estava acostumada lá no tempo da nossa avó. Arroz, feijão, uma carninha. Em relação à carne vermelha também, cuidar com o excesso. Eu vejo pessoas comendo de domingo a domingo, almoço, jantar, só carne vermelha. É gostoso, mas em excesso também não é muito interessante, pensando num padrão mais inflamatório. Então, tentar rotacionar com carne de frango, peixe, ovos, sardinha, também é interessante. Que legal. Eu acredito que a gente conseguiu fazer um apanhado de tudo, né? Da importância que é olhar para o nosso intestino de forma mais
detalhada mesmo, e é algo que a gente já até falou numa outra vez que você veio aqui, a gente falou, né, dessa importância de dar voz aos sintomas, né, Sim. e buscar ajuda, não normalizar esse intestino preso, esse estufamento abdominal, falar isso é assim mesmo, e não buscar resolver, porque existe uma solução. Sim. E o estresse, ele desencadeia a questão de barriga estufada, por conta da mastigação, e ser muito rápida. A gente ativa o nervo parasimpático, então a pessoa fica mais agitada. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Às vezes não é o alimento, mas é a forma como ele está se policiando no dia a dia. Ai, que legal. Até a parte de emagrecimento, né? Ela Sim. tem muita relação. A gente vê que muitas pessoas estão aí lutando com a balança e não está se preocupando com um problema intestinal que tem crônico e que poderia, sim, auxiliar nesse processo de Justamente. emagrecimento. Outra, tem hormônios lá no nosso intestino que controlam a sua saciedade e a sua fome. Pessoas que estão acima do peso, ela tem dificuldade de ter a sinalização desses hormônios. Então ela vai comer, não vai saciar. Então isso vai acabar prejudicando o objetivo dela, que é de perder peso. Sim, perfeito. Mônica, muito obrigada. Eu acho que a gente conseguiu trazer, assim, de forma muito clara, inclusive você trouxe exemplos mais lúdicos que facilitam o entendimento. Isso é incrível. Eu acho que a gente consegue, com o conhecimento, ir muito mais longe. Sim, com e atuar de uma forma completamente diferente. Fala pra gente aonde que o pessoal te encontra. Estou no Instagram, Nutri Mônica Araújo. Lá eu posto a minha rotina, dou dicas também de saúde intestinal, posto casos de paciente, o que eu fiz, qual foi a minha solução, mostro resultados, né, feedbacks que eles me dão. Então eu sempre estou por lá. Ah, legal. E lá também tem o link na bio para consultório, para poder ir para O link da bio tem meu número do do WhatsApp, que você fala com a minha secretária. Só manda mensagem para saber em relação ao programa de acompanhamento, valores, que ela te responde. Ah, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, encaminhem para os seus amigos para que eles possam conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante que é esse eixo intestino-cérebro. Até mais, tchauzinho!